plunge the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love. Knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Since knowledge is too wonderful for me, oh, and I I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Olá, meus amados. Mais um domingo aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos nesse trimestre com assuntos, vencendo as adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo, exemplo da Bíblia, de homens da Bíblia para o nosso tempo. E nós estamos aqui hoje com a lição que está lá em Neemias, cujo título é Quando a Adversidade é Reconstruir. Quando a adversidade é reconstruir. Muitos conhecem a história de Neemias, a reconstrução do templo de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. Então, nós vamos estar aí abrindo as nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 2 ao 6. Eu gostaria de ler com os irmãos do 2 ao 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então, lhes perguntei pelos judeus que escaparam. e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria. Miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei
e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Vemos aí, queridos, um texto de Neemias. Neemias, ele vivia no palácio do rei Artaxerxes, e ele vivia numa ótima posição ali, ele estava bem, mas ele estava preocupado com os seus irmãos lá em Jerusalém. E ao perguntar pelos seus irmãos, e ao saber da notícia triste de que os muros estavam derribados, as portas queimadas, e o povo restante que ali ficaram viviam em grande miséria e desprezo. Que dor Neemias sentiu naquele momento. Como ele ficou triste. Nós vemos no texto que ele assentou, chorou, lamentou por alguns dias e orou ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia, pedindo socorro ao nosso Deus que habita nos altos céus. E ele pediu ao Senhor que os seus ouvidos estivessem atentos à sua oração, né? E os seus olhos abertos para estar ali atento à oração dele, para acudir à oração dos servos que fazia perante a presença do Senhor. Qual é a nossa reação, qual é a nossa atitude quando sabemos, né, que pessoas semelhantes a nós estão passando situações difíceis, passando por um muro destruído, passando por miséria, por desprezo? Neemias ali sentiu a dor daquele povo. Ele estava bem, mas as pessoas que eram seus irmãos, as pessoas que eram os servos de Deus em Israel, eles não estavam bem. E ele ora ao Senhor. Ele fica triste, alguns dias ele faz essa oração, ele faz a oração, o jejum, a súplica ao nosso Deus. E quem escreveu essa lição foi a Joyce Nogueira de Souza. E ela vai começar aqui na introdução dizendo que as adversidades da vida nos fazem chorar perante o Senhor. Buscamos a Deus por soluções quando algo se desmorona na nossa vida. Buscamos a Deus porque sabemos que Ele é o nosso socorro e refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é a resposta às nossas orações. Então, quando algo se desmorona na nossa vida, a nossa primeira iniciativa deve ser a mesma de Neemias: buscar o Senhor em oração e pedir socorro, né? Muros em nossas vidas precisam ser reconstruídos para que possamos nos erguer e continuar a glorificar o nome do Senhor. Como eu falei, Neemias era copeiro do rei, vivia, né, no palácio e era influente, era um homem de confiança do rei.
E quando Hanani, um dos seus irmãos, lhe deu a notícia da cidade de Jerusalém, ele, quando voltou, do povo que vivia lá, como estava, ao saber da real situação, ele ficou muito triste. Ficou muito triste, buscando ao Senhor para que tivesse uma solução. O estado em que se encontrava os muros de Jerusalém fez com que Neemias sentasse e chorasse aos pés do Senhor. Então, ela vai dizer aqui, no primeiro tópico, que adoração a culto a Deus. Adoração e culto a Deus. Neemias imediatamente buscou ao Senhor, adorou ao Senhor, reconheceu que ele era um Deus grande e temível. Era um grande que podia fazer tudo, nada era impossível para ele. Então ele adora ao Senhor e cultua a Deus. Foi a primeira iniciativa de Neemias. Quantas vezes você passou por situações que estavam fora do seu controle? Quantas vezes? Nas adversidades de sua vida, você prontamente fez diversos pedidos ao Senhor, buscando que fosse atendido? Neemias pediu a Deus que ouvisse, que os seus olhos estivessem atentos. As circunstâncias da vida nos fazem automaticamente pedir socorro a Deus. É relevante observar os ensinamentos de Neemias para nossas vidas. É relevante observar as atitudes dele. Ele estava bem, mas os seus irmãos não estavam bem. E ele se preocupou com eles. Não olhou para si, não foi egoísta. Muito pelo contrário, ele foi altruísta. Então, diante das adversidades que Neemias estava vivendo, do sofrimento pelo seu povo, ele entrou na presença do Senhor, não pedindo por socorro no mesmo instante. Todavia, ele inicia sua oração adorando e prestando culto a Deus. Conforme Neemias 1:5, ó Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Assim como Neemias, precisamos reconhecer que somos criação de Deus e a Ele devemos honra e glória. Quando adoramos ao Senhor, sentimos sua presença. Quando adoramos ao Senhor, sentimos a sua presença entre nós e percebemos que o nosso Deus é maior que todos os nossos problemas. Assim, Neemias adorou ao Senhor e continuou em atitude de oração. Depois de adorar e reconhecer a grandeza de Deus, Neemias suplicou ao Senhor dos céus por socorro consoante o que nós vimos em Neemias 1:6. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia pelo teu povo Israel. A adoração e a súplica de Neemias ao Senhor fizeram com que ele sentisse a presença de Deus em sua vida e o deixou confiante, mesmo não sabendo o que aconteceria após sua oração. Em nossas vidas como cristãos, também devemos confiar no Senhor. Devemos contar nossos problemas ao Senhor e, ao mesmo tempo, adorar e ser grato por tudo. Ser grato por tudo. Na confiança em Deus foi que Neemias pôde enxergar com que olhos da fé, que apesar das adversidades e dos desafios que ele tinha pela frente de reconstruir o que já estava destruído, ele sabia que o Senhor estava à frente, dirigindo seus passos e dando a vitória
a Neemias. Ele confiava no Senhor. Ele não confiava nos seus próprios méritos, naquilo que ele iria fazer, mas naquilo que Deus o ajudaria a realizar, né? E aí nós vamos ver no tópico 2 que Neemias ele assumiu uma atitude. Neemias se lamentou, chorou aos pés do Senhor. Ele mesmo, triste com todas as adversidades que estava vivendo, assumiu uma atitude, pois não poderia ficar apenas se lamentando dos problemas. Ele precisava fazer algo para sair da situação em que se encontrava. Às vezes nós ficamos lamentando, chorando e parados. Não tomamos uma iniciativa, uma atitude de tentar fazer algo para resolver a situação, os muros derribados, né, a nossa vida para ser reconstruída, de fazer algo para reconstruir aquilo que estava destruído. Em nossas vidas, muitas vezes ficamos assim, sentados, chorando e não tomamos uma atitude. Neemias não, ele tomou uma atitude. O exemplo de Neemias nos mostra que não devemos ficar parados, mas precisamos tomar uma atitude. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está escrito lá no Salmos 30, versículo 5. A alegria vem pela manhã. Né? O rei Artaxerxes, no mesmo instante, percebeu que Neemias, né, o rei onde Neemias trabalhava, ele percebeu que Neemias estava triste. Neemias não conseguiu esconder a sua tristeza e sua preocupação, né? Mesmo sendo cativo, Neemias era fiel ao rei, e exercia seu trabalho com alegria, com a aflição em seu coração e o sofrimento pelo seu povo quanto ao fato de a cidade de Jerusalém estar destruída. Neemias não conseguiu esconder seus sentimentos e o rei percebeu. Né? Sendo assim, por meio de suas orações, Neemias assumiu uma atitude e pediu ao rei por sua benevolência. Neemias pede ao rei por sua benevolência para que ele pudesse ir à cidade onde seus pais estavam sepultados, né? Em Judá, objetivando a reconstrução, conforme Neemias 2:5. Ele fala, se lhe parecer, Neemias capítulo 2, versículo 5. Ele fala assim, se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a Judá para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Com a permissão do rei Artaxerxes, Neemias parte para cumprir o plano da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Aprendemos com Neemias que uma vida de oração ativa envolve diretamente atitudes e planejamento para reconstruir o que está destruído. Artaxerxes não somente permitiu que ele fosse, como o ajudou naquela reconstrução com materiais, com aquilo que ele precisava para reconstruir aquele aquele muro e também a porta daquele muro, né? Então é importante observar que não há nada que esteja destruído que o Senhor não possa reconstruir. Pense nisso, meu amado. O que está destruído em sua vida? Lembre-se, Deus pode reconstruir, fazer de novo. Né? Nós precisamos aprender com Neemias acerca da determinação em reconstruir os nossos próprios muros que foram destruídos por algum motivo durante a nossa caminhada aqui. E para isso podemos ver que Jesus quis dizer quando nos ensinou no Sermão do Monte: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Está lá registrado no livro de Deus,
no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. 7 e 8. É possível, assim como acontece comigo, pode acontecer com você, de você pedir algo a Deus e Deus não dá aquilo que você pediu. Mas pode ter certeza que se Ele não deu aquilo que você pediu, porque Ele tem algo melhor para você. Não é aquilo que você quer que é o melhor para você. Pois ninguém melhor do que Deus sabe o que nós precisamos e sabe aquilo que nós podemos receber. Né? Neemias pediu a Deus pela reconstrução dos muros de Jerusalém, bem como pela vida dos judeus. Ele procurou a resposta do Senhor. Bateu para que a porta fosse aberta e ele pudesse cumprir aquilo que ele planejava cumprir, que era reconstruir os muros de Jerusalém. Né? E no terceiro tópico, a Joyce ela vai estar colocando aqui que existem alguns impedimentos na reconstrução. Quando você tenta reconstruir algo na sua vida, em algum momento, vai sempre haver impedimentos. E a gente precisa passar por esses impedimentos, por esses obstáculos. Muitas das vezes, inimigos tentando nos impedir de reconstruir aquilo que está caído. Então, nós muitas das vezes queremos, quantos de nós não concluímos nossos objetivos só porque obstáculos aparecem na nossa frente? E aí nós não concluímos aquilo que nós queremos fazer. Após dar início ao seu projeto, Neemias percebe que algumas pessoas se levantam para impedir o seu plano. Podemos confirmar em Neemias 2,19. Mas quando Sanbalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, do plano de Neemias, reconstruir os muros, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Aprendemos com Neemias que não devemos nos intimidar. Sempre surgirão obstáculos à nossa frente no momento em que desejarmos reconstruir algo. Não desistam, continuem em frente. Né? Não desistam, continuem em frente. Como homem temente ao Senhor Deus, Neemias respondeu com total confiança e não se deixou abalar pelos seus opositores, consoante Neemias 2:20, que está escrito assim: o Deus dos céus nos dará êxito, nos dará vitória. Né? Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. E aí Neemias vai falar: olha, vocês não têm nenhum direito, né? Vocês não têm nenhum direito legal, vocês não têm nenhum histórico sobre Jerusalém. Nós temos. Nós somos o povo de Deus. Jerusalém é a cidade santa e nós somos o povo de Deus. E vocês não têm parte nisto. Não têm parte nessa história. Vocês não têm parte alguma. Né? Ele ali não se deixou intimidar por aqueles homens maus. Com total entusiasmo e certo das promessas do Senhor, Neemias avança para a reconstrução dos muros e contagia o povo, uma vez que o projeto que deu início com a oração começou a ser colocado em prática. Neemias e o povo estavam juntos com a mão na massa. Com a mão na massa para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Né? Entretanto, como acontece em nossas vidas, impedimentos vão surgir. Vão surgindo quando estamos avançando. Né? E
os opositores a todo instante tentavam tramar contra Neemias e impedir a reconstrução dos muros. Tentaram humilhar os trabalhadores de várias formas. Todavia, Neemias, como servo do Senhor, se firmava cada vez mais na presença de Deus e orava. Ele tinha uma missão a cumprir. Diante de vários ataques sofridos pelos seus opositores, Neemias intensificava a sua oração, pedindo forças e livramentos. Esse foi o segredo da vitória de Neemias. Buscar socorro em Deus. Dessa mesma forma, nós sabemos que a reconstrução de nossos muros não será concluída sem desafios. Pelo contrário, devemos estar prontos para enfrentar os obstáculos do dia a dia. Foi exatamente isso que Neemias fez. E apesar de todas as lutas, a obra da reconstrução do muro foi concluído em 52 dias. Nesse sentido, Neemias ensinou e reconstruiu também a perspectiva de mudança de vida do seu povo. Não só o muro foi reconstruído, mas a perspectiva de vida melhor, de mudança de vida do seu povo, pois precisavam ter uma vida íntegra e tinham que assumir um compromisso com Deus. Não só os muros precisavam ser restaurados, não só os muros precisavam ser reconstruídos, mas as vidas diante de Deus precisavam ter um novo começo, precisavam ser reconstruídos. Quando nós assumimos um compromisso com Deus, quando passamos a ter uma grande e profunda vida de devoção ao Senhor, quando confiamos por completo em Deus, quando nos entregamos e pedimos sabedoria, direção, visão do Senhor, os muros de nossas vidas começam a ser reconstruídos. Qual é o muro da sua vida que precisa ser reconstruído? Qual é o muro? O que precisa ser reconstruído? É a sua vida espiritual com Deus? É a sua comunhão com Deus e com a igreja? Ore ao Senhor, adore ao Senhor, reconhecendo que só Ele é Deus. Só Ele pode fazer maravilhas. Só Ele pode fazer milagres. Aquilo que muitas das vezes parece aos nossos olhos impossível de acontecer. Ao nosso Deus, tudo é possível. Tudo é possível. E aquilo que muitas das vezes nós queremos que Deus faça para nós, e que Deus de repente não faz como nós queremos, é porque Ele tem algo melhor para nós. Aquilo que nós queremos, não sabemos se é o melhor, mas o nosso Deus, Ele sabe. Neemias teve muita oposição ali. Teve um momento que Neemias foi chamado para ir até aqueles homens, que ele tinha algo lá, e Neemias falou que não poderia ir, porque ele estava fazendo uma grande obra, e ele não podia parar. Na reconstrução de muros na nossa vida, nós não podemos parar, não podemos dar atenção àqueles que não querem nos ver bem. Nós precisamos prosseguir e não dar atenção àqueles que zombam de nós e que diz que nós não vamos conseguir e que diz que não é possível fazer isto ou aquilo. Confia no Senhor, no seu potencial, haja, tenha atitude, porque nós não podemos ficar parados, não podemos retroceder, não devemos desistir,
Não devemos dar ouvido às pessoas que tentam colocar obstáculos no nosso caminho, para nós não prosseguir naquilo que Deus tem para nós, porque no final é a vitória que será alcançada. Neemias, com aqueles homens, fizeram o reparo dos muros, a sua reconstrução, em 52 dias. Foram eles que foram capazes de realizar tamanha proeza? Sim, eles foram instrumentos nas mãos de Deus para que Deus pudesse realizar aquela obra por meio deles. Nós não somos capazes, mas o nosso Deus é quem nos capacita. O nosso Deus é quem vem o nosso socorro e vê o nosso ânimo em tentar fazer o melhor. Ver o nosso ânimo em tentar consertar aquilo que está desconcertado. Aí Ele vem e nos ajuda. E faz prosperar o nosso trabalho. E faz crescer o nosso trabalho. O nosso Deus é um Deus bom, maravilhoso. O nosso Deus é um Pai de amor. Ah, irmãos, queridos, quantas vezes a gente tem essa experiência? Eu tenho certeza que você também tem, dessa presença tão maravilhosa de Deus, vindo em nosso socorro, ajudando nas nossas necessidades. E com Neemias não foi diferente. Zombaram dele, tentaram impedir aquela obra, mas Neemias falou: estou realizando uma grande obra, por isso não posso descer, por isso não posso parar. Nada é tão grande na nossa vida quanto a reconstrução de algo que quebrou em nós, principalmente na nossa vida espiritual, que é a mais importante, porque a nossa carne, a vida que vai passar um dia, ela vai ser destruída, mas a nossa alma não. Então ela precisa ser muito bem cuidada. E se tem algo quebrado, se tem algo desfeito, se tem algo tombado, rompido na sua vida espiritual com Deus, reconstrua enquanto é tempo. Eu sempre digo, eu gosto muito do versículo, capítulo 55 de Isaías 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, quando o profeta Isaías fala buscar o Senhor enquanto se pode achar, é que é possível haver um momento que nós queremos buscar e não vamos poder encontrar mais. Então, hoje é tempo favorável de reconstruir os muros derribados na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Então, a Joyce ela vai deixar aqui, para pensar e agir, algumas reflexões importantes para pensar e agir. Como você tem reconstruído o muro de sua vida espiritual, da sua vida conjugal, do relacionamento na sua família, da saúde física, da saúde emocional, da saúde financeira. Como você tem reconstruído tudo isso? Como? Sozinha? Sozinha não podemos chegar muito longe. Nós precisamos do nosso Deus para nos ajudar. Assim como fez Neemias, buscou a Deus para ajudá-lo naquela reconstrução. Adorou ao Senhor, reconheceu que só Ele poderia ajudá-lo. E ele foi ajudado, né? Você fica chorando e lamentando, sentado, sem fazer nada, né? Ao exemplo de Neemias, pare de se lamentar e tome uma atitude. Tome uma atitude. Se alegre no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Se alegra no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre no Senhor, pois somente Ele nos fortalece. Ele é a nossa força. A alegria do Senhor é que mantém motivados a continuar firmes na reconstrução do muro. Foi a alegria do Senhor que fez com que aqueles homens e Neemias permanecessem firmes naquela reconstrução.
Precisamos nos alegrar e celebrar a glória de Deus, independente das circunstâncias. Eu estou triste, estou passando um momento difícil. Mas alegre-se no Senhor. Tenha esperança nele. Espere nele. Confie nele. Busque. Busque toda a força que está em Deus. Busque sem cessar. Sejamos como Neemias, determinados. Não desanimemos e nem desistamos por obstáculos que vêm à nossa frente. Desafios sempre aparecerão. Coloquemo-nos na presença do Senhor, em constante oração. Procuremos sempre a direção do Senhor. Vivamos um relacionamento diário com Deus. Busquemos estar na presença de Deus sempre. Na sua presença, sempre o adorando. Adoremos, louvemos ao Deus dos céus e amemos ao Senhor. Amemos ao Senhor. Neemias, ele com certeza, ele amava a Deus acima de todas as coisas. Porque quando nós amamos a Deus, sabe o que acontece conosco? Nós amamos as pessoas. Porque nós amamos a Deus a quem nós não vemos. Conhecemos pelo teu poder, pela tua palavra, pela comunhão que temos nele, e ao nosso irmão que está ao nosso lado, o nosso parente, o nosso amigo, o nosso vizinho, nós o vemos. E se temos a capacidade de amar a Deus, temos também a capacidade de amar as pessoas. Neemias estava bem, como eu falei aqui, estava muito bem no palácio, era copeiro do rei. Mas os seus irmãos não estavam bem. Então, de que adiantava ele estar bem se ele tinha conhecimento que os irmãos não estavam bem? Que as pessoas, que os filhos de Deus lá em Jerusalém não estavam bem. E aí ele toma aquela atitude altruísta de ir em socorro aos seus irmãos. Mas primeiro, ele busca em Deus. Adorou a Deus. Com certeza, Neemias era um homem que tinha comunhão constante com Deus. Era um homem que sabia quem era Deus, a quem ele servia, em espírito e em verdade. E ele sabia que só Deus poderia ajudá-lo naquele momento tão difícil. Porque, irmãos, reconstrução não é fácil. Seja na nossa vida secular, seja de algo que se quebrou, não é fácil reconstruir. E Neemias sabia das dificuldades que ele iria enfrentar. Mas Neemias determinou que ele iria reconstruir os muros de Jerusalém. E ele reconheceu o pecado do povo e se preocupou também com a reconstrução espiritual do povo de Deus, que tinha pecado contra Deus e que precisava voltar para Deus, se arrependendo dos seus pecados. E Neemias, conhecendo Deus, sabia que Deus perdoa os nossos pecados, porque ele é compassivo, ele tem misericórdia daqueles que o buscam. Então, Neemias foi com confiança para aquela reconstrução, sabendo que o Senhor o ajudaria, sabendo que o Senhor não o deixaria sozinho. E foram muitos os obstáculos. Teve um momento que os irmãos forem ler aí na leitura diária, teve momentos que Neemias e o povo ficavam uns naqueles lugares que estavam ainda, né, aquele muro ainda com problemas, né, e que podia o inimigo entrar. Então, uns ficavam ali armados, que caso o inimigo tentasse entrar para derrubar o muro, eles não poderiam entrar,
para fazer mal aos homens, né, a Neemias e a todos que estavam ali, né, imbuídos daquela obra. Então ficavam lá, e os que estavam fazendo a obra, em uma mão ficava a arma, e na outra mão eles iam reconstruindo, porque era muito, como eu diria, aqueles homens estavam assim, desafiando eles, dizendo que iriam matá-los, né? Então ele tinha que estar preparado. Ele não deixou de estar preparado. Às vezes nós confiamos em Deus e não fazemos a nossa parte. Neemias confiava em Deus, mas a parte que ele tinha que fazer, ele fazia. Ele ficava ali preparado caso o inimigo tentasse entrar e prejudicá-los e fazer mal para eles, e assim impedir aquilo que ele estava determinado a fazer, que era a reconstrução do muro de Jerusalém. E quando também outra pessoa fala para ele entrar no templo, né? Entrar no templo, ele ali sentiu que aquela palavra não era de Deus. Aquele homem também tentou prejudicar Neemias. Mas como Neemias estava, né, cheio da presença de Deus, Neemias pôde confrontar ali e dizer que ele estava querendo que ele fizesse algo que ele não poderia fazer, iria prejudicá-lo, e assim ele não ia poder ter diante do povo, né, aquele aval de Deus, como homem temente a Deus, como homem obediente às leis de Deus, obediente aos seus mandamentos. E aquilo que ele não poderia fazer, que era entrar no templo, que era só direito do sacerdote, ele não fez, né? Ele teve o discernimento de entender que aquela palavra não era de Deus. Era uma palavra para destruí-lo e não para edificá-lo, né? E muitas das vezes, irmãos, nós não temos, às vezes, esse discernimento, porque não pedimos a Deus esse discernimento, de entender que quem está falando conosco está falando como pessoa de Deus, como algo que Deus colocou em sua boca para nos ajudar, ou se aquela pessoa está ali para nos prejudicar. Palavras como se fossem boas, mas que não vêm de Deus. Então precisamos estar armados de todas as formas para que o nosso objetivo, naquilo que nós queremos reconstruir na nossa vida, nada possa impedir, nenhum obstáculo possa nos fazer parar, e muito menos impedir a construção, a reconstrução daquilo que precisa ser reconstruído na nossa vida para a honra e glória do nosso Deus. E tudo quanto fizermos, tudo que fazemos é para a honra e glória dele, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado, porque a ele toda honra, toda glória, todo louvor. Nós ficamos aqui, né, terminamos essa lição maravilhosa, que falou quando a adversidade, né, é reconstruir, né? Muitas das vezes reconstruir é uma grande adversidade que nós temos, porque não é fácil, assim como não foi fácil para Neemias aquela reconstrução, porque muitos vão tentar nos impedir de fazermos algo novo em nossa vida, voltar àquilo que era antes, voltar a ser aquilo que era bom, e muitas pessoas vão tentar nos impedir de fazer isto. Então, nós precisamos estar armados de oração, presença de Deus e aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Como pessoas, né, tem as armas espirituais e tem também as armas que nós lutamos, né, fisicamente, as armas que Deus propõe para nós usarmos, né? Mas o nosso Deus, ele tem sempre uma vitória para nós. Às vezes aí a gente pode pensar, mas irmã Regina, minha vida é só derrota. Mas como está a sua vida com Deus? A minha vida está bem com Deus, mas é só derrota. Então a gente precisa buscar mais ao Senhor. É na adversidade, como a autora aqui no começo fala,
É na adversidade que nós nos colocamos perante o Senhor, na sua dependência, adorando, reconhecendo Ele como nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos ajuda, que nos anima. Então, está faltando em nós, de repente, uma comunhão maior com Deus. Comunhão na oração, na palavra, comunhão com os irmãos. Buscar Deus não é difícil. Buscar Deus não é difícil. Buscar Deus é quando nós abrimos o nosso coração sem reservas. Estamos diante dele. Neemias abriu seu coração sem reservas. Reconheceu, o adorou, orou, suplicou para que ele tivesse atento à sua oração, para que ele atendesse à sua oração. E essa deve ser sempre a nossa atitude diante do nosso Deus, coração aberto. E Neemias ali se colocou também junto com os seus irmãos, como aquele que errou, que pecou, que transgrediu. E nós não somos diferentes, meus amados. Nós muitas vezes transgredimos, desobedecemos. Nós muitas das vezes não escutamos a voz de Deus e queremos fazer aquilo que nós bem entendemos fazer. E aí não dá certo. E aí a gente se prejudica. E não é assim que o nosso Deus quer para nós. Ele quer o melhor para nós. Então, somente nós precisamos confiar, deixar Deus trabalhar na nossa vida, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecê-lo, vamos colocar nas mãos dele tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã e pedir a ele que nos ajude, assim como ajudou Neemias, a reconstruir aquilo que está precisando ser reconstruído nas nossas vidas. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, pois só tu és santo, só tu és Deus, só tu operas maravilhas. Pai querido e Pai amado, obrigada por mais esta lição. Obrigada pela tua palavra. Obrigada por este ensinamento hoje, quando nós sabemos que muitas das vezes coisas nas nossas vidas precisam ser reconstruídas. E que possamos reconhecer que não podemos fazer isso sozinhos. Que nós precisamos do Senhor, da sua direção, do seu auxílio, da sua proteção. Quando nós queremos reconstruir para melhor, quando nós queremos reconstruir principalmente a nossa vida espiritual, inimigos vêm ao nosso encontro para tentar nos impedir que nós avancemos. Mas que o Senhor seja o nosso guia, o nosso protetor, o Senhor das nossas vidas, sabendo que o Senhor é Deus e que o Senhor nos fez povo seu e ovelhas do seu rebanho. Deus querido e Deus amado, nós queremos neste momento te suplicar por todos que estão assistindo esta aula, pelas suas vidas. Eu não sei, Senhor, o que acontece com cada uma delas, mas o Senhor sabe. E que elas vejam esse exemplo de Neemias. E que se tiver algo nas suas vidas que precisam ser reconstruídos, que eles adorem ao Senhor, busquem ao Senhor em oração e súplicas, reconhecendo que somos pecadores e reconhecendo que só o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ajuda-nos, ó Deus. Sempre venha nos socorrer, porque somos necessitados do Senhor. E que em nenhum momento nas nossas caminhadas nós venhamos a desistir daquilo que planejamos
para reconstruir. E que possamos, como Neemias, falar para quem tentar nos impedir: estou realizando uma grande obra, por isso não posso descer, não posso parar. E eu quero te pedir neste momento, Pai amado, por todos os enfermos, seja em suas casas, seja nos hospitais. Nós queremos te suplicar, Pai amado, por este momento que estamos atravessando nesta pandemia por conta da Covid-19, pelas vidas que têm sido ceifadas, Pai amado, que o Senhor venha estar confortando e consolando os familiares, os corações, Deus amado, por aqueles que estão lá sofrendo, Pai querido, que o Senhor venha com a sua infinita misericórdia, com o seu infinito amor, está intervindo nessas vidas, ó Pai, segundo a tua vontade. Que os seus planos sejam estabelecidos, ó Pai amado, e que essas vidas sejam restauradas pelos médicos, por toda a equipe que trabalha nos hospitais. Ó Deus amado, que cada um se sinta na sua dependência para estar cuidando desses pacientes. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e livra-nos de todo mal. Livra nossas famílias. Abençoa, Senhor, a Adriana, nossa amada Adriana Gomes, que também está sofrendo, mas está em casa, está melhor. E que o Senhor cuida dela, Pai querido. Cuida da prima do pastor João, Senhor meu Deus. Daquela mãe e daquela filha, Senhor meu Deus, por todos os pedidos que estão ali naquele grupo de oração da PIB de Goitacazes, ó Pai. Abençoa todos os pedidos, ó Deus, abençoa as nossas vidas. Fica conosco por essa eleição neste dia. Ó Deus amado, tem misericórdia da nossa cidade, só o Senhor sabe quem é o melhor, quem é que vai ter responsabilidade, aquele que for eleito, Senhor, seja um homem temente ao Senhor e faça e exerça o seu papel de estar governando para o povo, para a cidade, para melhorias, ó Pai, de toda a população. Muito obrigada por tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Aceita a nossa oração. É o que nós te pedimos, te suplicamos e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Até um outro domingo, irmãos. Muito bom estar com vocês. Oremos sempre por todos. Oremos sempre por todos. A oração intercessora é uma oração poderosa. Abençoa a sua vida, abençoa a sua casa e abençoa a vida dos outros por quem você está orando. Orem sem cessar. Vigiem e orem. E se cuidem, porque nós precisamos nos cuidar. Nos cuidar. Aquilo que Deus pode fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que está na nossa incumbência de fazer, nós precisamos fazer. Olha só Neemias, né? Quantas vezes ele e os homens estavam lá, orando ao Senhor, confiando no Senhor, mas estava com uma arma em uma mão para se proteger do inimigo e a outra mão estava fazendo a obra, né? Então, nós precisamos estar assim, né? Armados, com os cuidados e confiando na proteção do nosso Deus. Amém? Até um outro domingo, se Deus quiser. Fiquem na paz e que Deus os abençoe.